Meu nome é Marco Flores e esse é o nosso podcast Nem Tudo São Flores. E como você sabe, nós trazemos aqui personalidades do nosso segmento para que nós possamos conversar em detalhes, coisas que no dia a dia talvez seja importante você saber e usar na sua vida. E estamos no nosso segundo episódio e trouxe aqui um amigo querido de muitos anos, meu amigo, meu irmão, Orni Barbosa. Seja muito bem-vindo a esse nosso encontro, Nem Tudo São Flores. Iremos conversar um pouco de histórias que as pessoas não sabem. Bem-vindo, Orni. Marquinhos, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de Sim. trocarmos essa ideia e compartilharmos coisas aqui que nós vivemos, né? E nem tudo são flores. Orni, fala em Nem Tudo São Flores. Você sabe, meu irmão, que o seu grupo econômico está entre os 5 maiores grupos de empresários no estado do Rio de Janeiro, com volume de venda mensal do território fluminense. E isso te coloca num lugar raro, lugar de honra. O que as pessoas não sabem é como isso tudo começou, né? E como eu sei da tua história, de parte da tua história, uma grande parte da tua história, você não teve pai rico, não teve mãe rica, não herdou nenhum centavo. A questão é, meu irmão, lá atrás, quando tudo começou, como foi que isso tudo começou quando você levava uma pastinha embaixo do braço? Vamos começar dessa época, antes de tudo isso. Vamos lá. Então, Marquinhos, como tudo começou, né? Eu fui militar, saí da Marinha, estava com 20 anos de idade e fui trabalhar numa distribuidora de autopeças. Comecei trabalhando num negócio chamado Cardex, que hoje não existe mais, né? Comecei trabalhando em Cardex e nessa mesma empresa, depois eu fui trabalhar com o chefe do estoque, Burgato, uma pessoa muito querida, que até hoje eu quero muito bem. E depois tive a oportunidade de trabalhar no Televendas, que para mim era uma coisa nova, era uma pessoa assim meia tímida, sabe? Mas me fez muito bem. Então foi aí que eu comecei, isso aí há 38 anos atrás. Então eu tenho hoje 38 anos no segmento de reposição automotiva. Só isso, 38 anos. E olha só, pessoal, o Orni, ele é proprietário da IBAD e da Rio Lube. A IBAD são 5 varejos. 5. 5 varejos. 5 varejos, por enquanto. Por enquanto. E a Rio Lube, que representa aqui, é um distribuidor autorizado, para você que é fora do Rio de Janeiro, nos acompanha. O Orni, ele tem aqui todo o canal de distribuição da Ipiranga e Texaco. É esse homem aqui que vende. Ó. Toda a linha de lubrificantes Ipiranga e Texaco, no estado do Rio de Janeiro, a empresa é dele, ele tem sócios nessa empresa, mas é ele que está aqui nessa mesa. Você vê, ó, Ipiranga, Texaco, 5 grandes varejos. Orni, te falar uma coisa, você falou que você já foi televendas. Você acredita que eu já fui balconista, irmão? O que eu já vendi de peça errado? Uma enormidade, rapaz. Já fui estoquista, já entreguei pecinha, eu comprava, né? Eu pegava de bicicleta pecinhas lá no ponto Sem Réis, lá em Niterói. Então eu comecei de bicicletinha, e depois fui promovido a ajudante de entrega na rua, levando, e a empresa vendia, irmão, bateria, e vendia muita bateria, Rani, para embarcação. Meu irmão, aquela bateria pesa demais. Eu já me lasquei muito. Depois fui promovido a estoquista, depois balconista, enfim. E você foi televendas. Sim, Marquinhos. Fui televendas e depois surgiu uma oportunidade como vendedor externo. Nós tínhamos um gerente lá, o senhor Roberto Costabile, uma pessoa que acreditou em mim, assim como o Burgato também me deu a oportunidade. E eu fui ser vendedor externo. Aí fui trabalhar em Minas. Em Minas Gerais, a maravilhosa Minas Gerais. E você morando no Rio? Morando no Rio, né? Eu não tinha carro na época. Nem carro, nem dinheiro, né? Não, nem carro, nem dinheiro. Só tinha vontade de trabalhar e de vencer. E pegava um ônibus aqui no Rio e ia lá para Governador Valadares, por exemplo, Pertinho. né? Com 2 malas, aquele catálogo pesado, né, da empresa, era Pelegrino na época. Não existia computador, essas coisas, né? Ia com a mala de um lado e aquele catálogo pesado do outro. E fiquei trabalhando lá na Pelegrino um bom tempo.
queria aproveitar, né, e mandar um abraço para o senhor Roberto Costabile, lá para o Burgato. Devo muito a vocês. E fiquei um tempo trabalhando na Pelegrino, até que depois saí e fui trabalhar para uma outra distribuidora de Minas, só que o contrário, trabalhando aqui no Rio. Uma empresa chamada Nordiesel, Do seu Fernando. do seu Fernando Rielo, que você chegou a conhecer. Sim. Trabalhei, acho que 11 anos, se eu não me engano, na Nordiesel, até que chegou o momento que eu entendi que eu tinha que me arriscar e começar o meu negócio. Só pegando aqui uma carona, quando você foi representante aqui no Rio de Janeiro, pela Nordiesel, na época, quem foi que marcou muito a sua vida, você como representante aqui no Rio de Janeiro? Porque nós sempre temos alguém, Ernie, que se levanta para nos ajudar. Sempre tem alguém, um improvável, uma pessoa que você não tem relacionamento de proximidade, mas a vida vai costurando caminhos e vai aproximando pessoas. Que pessoa foi essa? Marquinho, eu diria o seguinte, muitas pessoas me ajudaram, sabe? Mas teve duas pessoas que foi diferente essa relação. Uma, né, é o meu compadre Carlinhos lá da Tauá, uma pessoa a quem eu devo muito, que me ajudou muito e me ensinou muito, sempre assim com o coração aberto para me ensinar, para me ajudar. É uma pessoa a quem eu devo demais. E uma outra pessoa que eu também valorizo demais, né, dessa fase, é hoje meu sócio, o Luciano. Sim. Luciano, beijo pra você, meu irmão, te amo. O Luciano que me chamou para abrir a IBAD. O Luciano, que é teu sócio na IBAD de Nova Iguaçu. Exatamente, o Luciano foi meu sócio quando nós abrimos a primeira IBAD, né, lá em Caxias. Um ano depois, ele quis sair da sociedade, saiu, mas mantivemos a amizade, o carinho um pelo outro. Depois voltamos a ser sócios novamente, lá na loja de Nova Iguaçu. Somos sócios até hoje e estamos abrindo mais uma loja lá em Nova Iguaçu. E nessa outra loja, novamente, o Luciano vai ser meu sócio. Mas o Luciano é muito mais que um sócio. O Luciano é um amigo, é um irmão, é um pai, é um filho. Uma daquelas pessoas, né, que eu escolhi ao longo da vida para caminhar ao meu lado. Exatamente como você, Marquinhos. Obrigado, meu irmão. Obrigado. A vida nos aliançou, né? Mas antes da vida nos aliançar, qual foi o momento que você resolveu deixar de ser representante comercial e abrir a sua primeira loja? Que eu imagino que a sua primeira loja, eu não imagino nada da beleza que tem lá hoje. Não imagino nada dos recursos que a empresa tem. Qual foi o momento que você falou assim, vou ser um empresário do segmento varejista? Que chave foi essa? Que clique foi esse que te encaminhou para esse desfecho? Ô Marquinho, eu como representante, né? Eu era um representante bem sucedido na época. Eu era muito bem remunerado e tinha todas as vantagens que um bom representante tinha na época. Hoje isso mudou muito, né? Tanto que você vê hoje são poucos os representantes. Na época tinha muito mais. Eu tinha muito boa relação com os clientes, mas chegou um momento, Marquinho, que eu não tinha mais aquela paciência que um bom vendedor precisa. E a ansiedade por abrir meu negócio. Eu aprendi muito, né, como vendedor, tinha muito boa relação com os clientes, grandes amigos, né, dessa época. Inclusive hoje eu tenho filho de empresários na época que se tornaram grandes amigos, que me ajudaram muito, né? Eu dou aqui o exemplo do Queiroz, lá da Compeças. Hoje nós temos, né, o Marcelo e o Marquinho, lá da Império. Da Império, que são filhos do Queiroz, que me ajudou demais. E pessoas assim que hoje temos boa amizade, uma relação de muito carinho, né? Até por conta do que vivi lá atrás. Mas eu não suportava mais. Sei. Eu não estava mais suportando. Eu senti lá no meu íntimo que era o momento. E conversando sobre isso com alguns clientes e amigos, porque o Luciano era meu cliente. Nesse momento, o Luciano me chamou para abrir uma loja no mesmo modelo que era a loja dele. O Luciano, na época, tinha uma loja especializada em
carburadores e peças para carburador. Outra época, na carburadores. Agora você veja. Para você que conhece as lojas da IBAD, as lojas da IBAD são referências aqui no Rio de Janeiro. É comum, Orni, eu tenho dificuldade de quantificar quantos empresários já foram visitar a IBAD. Do Rio de Janeiro e empresários de vários estados do Brasil. Não é? Porque a IBAD ela teve uma carreira, um desempenho meteórico no segmento. Não é? Ela teve um desempenho meteórico, isso deve a vários fatores. Orni, como falando da primeira fase da IBAD, o que levou a IBAD a ter uma carreira tão meteórica? O que fez a IBAD crescer tanto, tão rapidamente em uma primeira fase? Algumas fases a gente vai falar delas. Numa primeira fase, o que foi? Marquinho, então eu vou começar falando, né, da abertura da IBAD. Eu e o meu sócio lá, Luciano, nós colocamos na época R$17.500 cada um. Abrimos a IBAD com um valor de R$35 mil, com peças de carburador e carburadores, né? Mas na época estava começando a surgir a necessidade da injeção eletrônica, das peças para os carros com injeção eletrônica. E eu vi essa brecha no mercado e comecei a investir muito pesado nisso daí. Muito pesado dentro dos meus limites, que eram muito pequenos. Inclusive, né, vai aí um aviso para você, empresário. Eu passei dificuldade na época. O crescimento foi tão grande que o caixa quase não conseguiu suportar esse crescimento. Isso é muito importante. Você sabe, Orni, que muitas empresas as empresas mais passam por dificuldade financeira, elas estão em dois extremos. As empresas que só perdem mercado e as que só ganham o mercado, porque o custo do crescimento, ele dói e dói muito. Doeu para você? Doeu muito, Marquinhos. Doeu. Não foi fácil, né? O que eu tive, né, de vantagem na época, né? O que eu tive, não diria vantagem, o que eu tive a meu favor na época. Primeiro, né? O nosso modelo de compra era à vista. Então eu comecei a comprar a prazo, mudei meu modelo de compra para a prazo, para dar um fôlego. E novamente, o meu hoje amigo, irmão, compadre, o Carlinho lá da Tauá, na época me ajudou, como o Luciano, que não era mais meu sócio, mas também me ajudou nesse período. E volto com esse alerta. Você, empresário, cuidado com seu crescimento. Se ele for muito rápido, vai afetar o seu caixa. Orni, e você vê. Na época, eu trabalhava numa grande distribuidora aqui no Rio de Janeiro, que era a Guatil. Nós nos conhecemos dessa época, né? Rapaz, eu trabalhei 16 anos na Guatil. O início da minha vida empresarial foi executiva, melhor dizendo. A minha vida executiva começou lá, né? Meu pai tinha uma participação na empresa, mas eu era um executivo da empresa. E ali eu te conheci lá, década de 90 ainda, sim, por aí que nós nos conhecemos, né? Eu era um fornecedor da IBAD, nós não tínhamos essa relação. Depois nós fomos caminhando, você seguiu o seu destino, eu fui seguindo o meu destino, né? E as coisas caminharam, eu saí da Guatil, depois fui para a RHM, e o M lá do M é meu, né? Assim. Uma referência ao meu nome. E eu fiquei lá durante 5 ou 6 anos, e o ano que antecedeu a minha saída foi um ano em que talvez teve uma reaproximação. Eu lembro de um almoço nosso, nós fomos comer um cozido. Até hoje nós vamos nesse lugar. Eu, você e Humberto Rolis, não foi? Humberto, que é um querido, é um amigo nosso. Humberto, um abraço para você. Humberto, representante aqui no Rio de Janeiro. E nós fomos comer um cozido. Naquele ano, era 2009, o ano foi 2009. E estava tendo muitas mudanças fiscais aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Uma porque entrou o protocolo 41 de 2008 e isso entrou em maio de 2009. E em abril do mesmo ano, em abril de 2009, entrou, rapaz, a nota fiscal eletrônica. Então entrou a nota fiscal modelo 55 em abril. Um mês depois, entra a substituição tributária no Rio de Janeiro, que é o protocolo 41, né? Com o modelo do protocolo hoje vigente ainda. E naquele ano, sem que ninguém soubesse, eu já tinha decidido a sair do segmento, mas ninguém sabia. 2 anos antes, eu já tinha decidido que eu ia viver uma vida no mundo fiscal e tributário. E sem que ninguém soubesse, eu estudava de madrugada. E ninguém sabia disso. Eu revelo isso depois, muitos anos depois que eu falei sobre isso. Eu lembro que naquele ano, com essas inovações fiscais, eu fiz vários encontros
com varejo no Rio de Janeiro, mas ainda como RHM, né? Como um distribuidor, né? Fazia encontro com distribuidores. E eu acho que foi nessa época que você chegou a participar de algum desses encontros. Como é que foi isso, Orni? Com certeza participei. E aí, né, Marquinho, eu volto a falar da IBAD. Uhum. Só tinha a IBAD de Caxias, aí depois, né, veio a IBAD de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu, na Nilo Peçanha. Na Nilo Peçanha, já essa sociedade lá até hoje, né, com o Luciano. E nesse momento foi acontecendo toda essa virada. E foi nessa virada que eu entendi o seguinte: ou você aprende a fazer, ou se aproxima de alguém que sabe. E nesse momento, né, já tinha tomado a decisão de ter meus negócios 100% formais. Em 2009. Isso. E eu entendi que para ser 100% formal não era só comprar com nota e vender com nota, era muito além disso. E esse conhecimento, esse domínio, eu não tinha. E foi exatamente, né, nesse tempo, nesse momento, né, que você fazia esses eventos, eu comecei a participar e eu também entendi o seguinte: eram 2 lojas, a gente estava muito bem com essas 2 lojas, me veio a vontade de continuar crescendo, né, de abrir outras lojas, e eu tenho a seguinte visão: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E eu sabia para onde eu queria ir, eu não sabia como chegar lá, eu precisava de ajuda para chegar lá. Então, foi nesse momento, né? Foi nesse período que você saiu da RHM. Eu era presidente da Rede Âncora aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha ansiedade, assim como outros empresários, né? De autopeça. Nós queríamos um negócio 100% formal, mas formal seguindo totalmente redondo. E numa conversa com outros empresários, né, entendi essa necessidade, essa ansiedade também da parte deles, e foi naquele bendito dia que teve o evento lá da AMAP, né? Eu sou sócio fundador da AMAP aqui no Rio, né? O Marquinho foi presidente lá da AMAP durante um período. 4 anos. E naquele bendito dia foi o dia que eu te chamei para a gente começar a fazer aquele trabalho. Orni, você sabe que os céus selam destinos. Esse dia que o Orni está falando, eu lembro até hoje, Orni. Foi o dia 10 de dezembro de 2009. Mas para falar sobre este dia, eu preciso voltar 2 anos e meio aqui na nossa conversa. Porque, Orni, nós dois somos homens de sucesso. O mundo corporativo te vê o Orni Barbosa como um dos empresários mais bem-sucedidos do Rio de Janeiro e, de verdade, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Por outro lado, Orni, a 2D ela é uma empresa que cada vez mais ela vai ampliando o raio dela. Hoje nós estamos em 16 estados. Abrimos no mês passado uma filial na Avenida Paulista e nós estamos com um processo de expansão, e talvez as pessoas que nos ouçam, nos veem aqui, acham que a minha e a sua história é uma história de comodidade. E nós fomos forjados pela escassez. A escassez se fez presente na sua vida durante um bom tempo, e a escassez me forjou. Por isso, para a gente dar continuidade a esse tempo, vou voltar 2 anos e meio atrás, só para que você, que nos assiste, contextualize a força de quando o Orni me tocou nesta noite, no dia 10 de dezembro de 2009, e daí para lá, tudo aconteceu diferente na minha vida. O que aconteceu foi que em 2007, eu já estava no segmento, Orni, já há 20 anos em 2007. E por uma determinada circunstância que eu vivia na minha vida pessoal, eu entendi que meu tempo no segmento de autopeças, reposição, deveria ser extinto, acabar, e eu deveria sair do segmento. E a Flávia, que você conhece, eu tinha me convertido há 3 meses. Eu sou cristão desde 2007, mas eu nunca frequentei nenhum tipo de templo, nenhum lugar. E eu me converti no pior momento financeiro da minha vida. E a Flávia me deu uma palavra, sabe? Nós temos 2 filhas, né? A Duda e a Dani. A Duda tem 18 hoje, vai fazer 19 já
Final do mês agora, passa rapidinho, né? E a Dani tem 16. E aí, elas eram bem novinhas, a Dani tinha 1 mês, a Dani tinha 1 ano, a Duda tinha 3 anos. Num culto, no dia de domingo, o pastor chamou à frente quem queria ter uma nova vida, aquelas coisas que eventualmente acontecem em igrejas evangélicas. E a Flávia foi nascida e criada num lar cristão. Ela me deixou com o Duda e Dani lá na frente. Estou contando essa história, você sabe, mas a nossa audiência talvez não saiba. E a Flávia foi à frente, sabe, meu irmão? E lá do altar, voltou chorando muito e disse o seguinte para mim: Marquinho, se você for para a área fiscal, você vai ser um homem muito próspero. O negócio, meu irmão, que eu não tenho cunhado, tio, primo, ninguém até hoje nunca pegou uma folhinha e falou assim, ó, lê essa matéria na área fiscal. Tudo o que eu faço e fiz na minha área fiscal foi uma predisposição minha de ir atrás. E pelo amor que minha esposa tem por mim, eu criei na fé que ela tinha em mim. A partir daquela semana, eu me matriculei numa pós-graduação, fiz outras 2 depois desse período, e eu acordava 15 para as 4 da manhã durante 2 anos e meio. Então, quando você me tocou no ombro naquela noite, você tocou no ombro de um homem que durante 2 anos e meio da sua vida acordava 15 para as 4 da manhã todas as madrugadas, de segunda a sexta-feira, estudava até às 8 da manhã com um cronograma certinho de estudo, que matéria que eu estudava, qual matéria que... Ia trabalhar, ninguém sabia, nem meus pais sabiam que eu estudava. Quando nós nos encontramos em 2009, nesses vários eventos que eu fiz ainda sendo sócio de uma distribuidora, que isso foi em 2009, eu já estava estudando profissionalmente há 1 ano e meio, mais ou menos. E de 7 à meia-noite, eu estudava todos os dias. De 11 à meia-noite, irmão, eu lembro, a Duda e a Dani, eu tinha 2 retratinhos 3x4, assim, num quadrinho. Rapaz, eu segurava naquele retratinho delas. E de 11 à meia-noite, eu estudava em pé, para não dormir. E naquele momento, era um momento de renovação da minha vida, em que havia uma declaração dos céus sobre a minha vida, em que aonde eu botasse os meus pés, aqueles lugares teriam diferença. E eu lembro que durante as madrugadas, a Flávia acordava antes de eu estudar, e na hora que eu ia estudar de noite também, ela sempre... Nós cremos nisso, sabe? Isso me deu muita força em um momento de muita escassez. Ela orava pela minha vida, e ela sempre falava as mesmas coisas. Deus, dá uma mente de computador para o meu marido. Dá uma mente de computador para o meu marido. E eu saí, joguei tudo para o alto quando eu passei para o meu mestrado, né? Passaram 2 anos e meio. Então isso foi em meados de 2007, então 2007 quase inteiro, 2008 quase inteiro. 2009, abril e maio, tem inovações fiscais. E eu tinha uma série de conteúdos técnicos que eu estudava profissionalmente, porque a minha pós-graduação, Orni, era de 8 da manhã às 15 para as 8 da noite, todo sábado. E quando chegava no final da noite de sábado, não tinha mais força, irmão. Eu pegava aqueles retratinhos da Duda e da Dani, botava na minha mão e falei assim, eu vou mudar os nossos destinos. E aí, eu saí da empresa. Dia 5 de dezembro de 2009, até falei sobre isso com o Beiran da GB, que é um grande amigo, é um presente que Deus tem me dado, sabe, lá em São Paulo, Orni. E foi o último dia que eu botei os pés numa distribuidora, foi no dia 5 de dezembro de 2009. Eu falei a mesma coisa que eu falei no podcast lá do Beiran. Que no dia 6 eu estava desempregado, 6 de dezembro de 2009. Dia 7 eu estava desempregado. Dia 8, desempregado. Estou falando da mesma forma como eu falei lá no Beiran. Dia 9, desempregado. E no dia 10, lá no shopping Downtown, na Barra, aqui no Rio de Janeiro, teve o evento da AMAP. Paramos o carro no estacionamento, não tínhamos marcado nada, não tinha o teu telefone, não marcamos nada. E, de repente, você que me acompanha, tudo o que a 2D vive hoje, foi o Orni que abriu todas as portas para mim empresarialmente. Esse homem que está aqui, ó. Porque ele me tocou no ombro, no meio do estacionamento, e falou assim, vamos sentar nesse banquinho pra gente trocar uma ideia, não foi assim? E ele falou assim, rapaz, eu tô sabendo que você saiu da RHM. Fala aí, Orni, como é que foi esse nosso bate-papo lá no banquinho, o que aconteceu após... Eu só contextualizei para que você entenda que há momentos na nossa vida que há um novo destino, há um novo ciclo. Há momentos na nossa vida, Orni, que ciclos começam. No dia 10 de dezembro de 2009, começou um ciclo na minha e na tua vida. Porque quando você tocou em mim,
você tinha empresas prósperas de um determinado tamanho. E eu não tinha nada, eu estava desempregado naquela noite. Hoje, eu tenho a 2D, tem outras empresas que eu faço parte, e você tem uma empresa que está entre as 5 maiores do Rio de Janeiro. E quando os nossos destinos se cruzaram naquela noite, nem você e nem eu éramos o que somos naquela noite, né? Não, como é que foi? Mudou muito, né, Marquinho? Mudou. Eu acredito muito em Deus, acredito muito na vontade de Deus. Acho que se você abrir seu coração, a vontade de Deus vai prevalecer. E como eu disse, né, eu era presidente da Rede Âncora na época, outros empresários também tinham essa ansiedade. Eu cheguei a conversar com fiscais mesmo, ver se eles conseguiam fazer esse trabalho. Não era a linha de trabalho deles, né? Os que eu conversei, ninguém teve interesse. E numa das palestras eu entendi que a pessoa para fazer esse trabalho seria você. E logo em seguida eu fiquei sabendo que você tinha saído da empresa e vi aí a oportunidade. E nos encontramos por acaso naquele momento. Foi. Eu ainda lembro bem que você pegou e falou, Orni, mas será que outras empresas elas vão querer também essa linha de trabalho? Eu falei, certamente que vão, Marquinhos. Eu vou reunir os empresários lá na Rede Âncora e você vai lá, apresenta, né, uma proposta. E você ainda me disse o seguinte, Orni, eu posso fazer esse trabalho durante 90 dias. É isso aí. Porque eu já tenho um projeto e durante 90 dias eu consigo, depois não mais. Eu falei, mas durante 90 dias eu acho que a gente consegue fazer bastante coisa. Reunimos esses empresários, né, lá na Rede Âncora. Tava o Anselmo da GAP, nosso irmão Ernesto da Peceta, que eu devo muita honra, Alfredo da Altese, Carlinho e André da Ramar e da Alba Diesel, o seu Fernando. Eram esses empresários. E aí nós ficou acertado, começamos a fazer um trabalho. Eu lembro, Marquinho, que quando, logo das suas primeiras visitas, né, era bem engraçado, porque você tinha na época um Renault. Um Renault. Você tinha um Renault, tinha uma mochila e um laptop. Era isso. Era isso. Um Renault sambado. O Renault era bem sambadinho. Não era Sandero, era sambado. Não, eram os dois. Era um Renault Sandero sambado. Um prata. Então, eu falei com você sobre a intenção de abrir mais uma loja. E você, na sua avaliação, você falou, Orni, pode abrir. O seu negócio hoje tem estrutura para suportar mais uma loja. E isso me deu a segurança para poder abrir mais uma loja. Então, novamente, né? Se você não sabe, procure quem sabe. Ande perto dessas pessoas, aceite ajuda. Aceite aconselhamento, aceite a expertise dessas pessoas, porque isso contribuiu muito para mim, Marquinho. E de fato, depois, né, que nós, com essa nossa parceria, eu abri a loja de Teresópolis, né? Depois, passado um tempo, foi a antiga Nova Peças, lá do Marquinho. O Marquinho queria vender a loja. Negociamos, eu comprei a loja do Marquinho. Novamente você participou disso daí. Mas antes disso, né, antes da Nova Peças, veio a Rio Lube. Veio em 2012. Eu fui convidado para um negócio, para uma distribuidora de lubrificante. Chamava-se Razek na época. Chamava-se Razek, ela distribuía com exclusividade o produto Ipiranga. E nós fomos lá, avaliamos a empresa, você me acompanhou todo aquele momento. Inclusive, você foi sócio lá na empresa, né? Acho que é importante você falar qual foram os termos da sociedade, como que ela foi feita e como ela foi desfeita, porque durante, acho que 3 anos fomos sócios, não fomos? Bem, nesse momento eu já tinha né, uma relação de amizade, de carinho com o Marquinho. E como era um negócio novo que o Marquinho estava vivendo... 2 anos, já tinha 2 anos. E falava-se na época, né, em mudança fiscal e tributária, e eu muito preocupado com o Marquinho, eu falei, Marquinho,
vou te dar parte aqui, vou entrar nesse negócio, vou te dar parte dessa sociedade. Foi. Porque se futuramente, né, a 2D ainda é muito nova, ainda é um bebezinho, se futuramente houver uma mudança e inviabilizar esse caminho da 2D, você já é sócio aqui na empresa, você entra aqui, assume, toca, você sabe fazer isso muito bem e está garantido para você e para sua família. E como que a nossa sociedade foi desfeita, Orni? Num certo momento, né, a 2D já é muito conhecida no mercado, né, com representatividade enorme, vem ajudando em muito nosso segmento. Isso é uma coisa assim que vale frisar. A 2D, ela vem mudando o segmento de autopeças. Ela trouxe profissionalismo, trouxe uma outra visão para o negócio. E isso, né? Não estou dizendo porque eu estou aqui na presença do Marquinho, não. Eu estou dizendo isso porque o mercado reconhece isso. Então, num certo momento, não havia mais a necessidade da sociedade do Marquinho e eu, por sua vez, precisava de alguém que me ajudasse na parte comercial do negócio. Até porque eu tinha as IBADs, né? Até então eram 4 e com projeto de mais lojas. E nesse momento eu fui e convidei o André Bastos para fazer parte lá da sociedade. Então, as cotas que eram do Marquinho, Marquinho cedeu, foram da mesma forma que eu cedi para o Marquinho, da mesma maneira o Marquinho foi e cedeu para o André. E hoje nós temos o André Bastos lá, né? Cuidando da parte comercial lá da Rio Lube. Eu lembro que te liguei um dia de noite e falei, Orni, a palavra de Deus na minha vida é que eu ia prosperar na área fiscal. As cotas que você me deu da Rio Lube são tuas, é da tua família. Eu preciso devolver a você. Não foi assim? Exatamente assim. São coisas inexplicáveis. Agora você vê, a 2D é uma empresa que ela caminha tanto no segmento de reposição automotivo quanto no segmento de supermercados, que nós somos também muito conhecidos. Você lembra como que a 2D começou no segmento de supermercados? Você quer contar ou conto eu? Isso me remete, né, a muitas lembranças. A minha falecida esposa, Cláudia, na época eles tinham, sociedade com os irmãos, tinham 3 supermercados e viviam as mesmas dificuldades que a gente estava vivendo no segmento de autopeça. E a minha esposa foi, conversou com o Marquinho. O Marquinho falou que era um segmento novo, mas que ele tinha interesse, ele precisava estudar um pouco sobre esse segmento. E ele fez isso e começou a atender também o supermercado lá da minha esposa. E através dela, né, e do conhecimento, foram chegando outros supermercados que tinham a mesma necessidade, e daí para frente eu passo a bola para o Marquinho contar como tem sido isso até hoje. Olha, para você ter uma ideia. Eu lembro, Nico, quando eu ia na IBAD toda segunda-feira de manhã, e sentava num banquinho, acho que aquele banquinho tem até lá, um banquinho de oncinha. Tem esse banquinho de oncinha lá até hoje? Tem banquinho de oncinha. Eu sentava num banquinho de oncinha, bem pequenininho, botava toda a empresa 2D no meu colo, que era um computador. Nem o Farley, não existia nem o Farley nessa época. O Farley, nós começamos a trabalhar em janeiro, o Farley veio tipo março, abril, uns 2 ou 3 meses depois. Eu tava lá numa segunda-feira, aí chamava Claudinha de Dona Cláudia. Ela foi te levar ou te entregou algum documento numa segunda-feira. E aí você me apresentou ela e ela falou, olha, eu queria conversar com você sobre o trabalho. Eu falei, não, dona, chamava de Dona Cláudia na época, né? Falei, não, dona Cláudia, eu não posso ajudar a senhora porque eu não sei nada de supermercados. E ela insistiu, Orni, para que eu fosse lá conversar com ela e com os irmãos. E eu fui naquela mesma semana, numa sexta-feira. Lembro muito bem disso. Chegando lá na sexta-feira, eu não tinha nem o que falar, eu não sabia nada de supermercados. Cheguei numa sala, tava ela, os irmãos, mais o pessoal da gerência, sentei e eu falei assim, o que eu falo para eles nessa mesa? E eu fui muito sincero. Eu falei, eu não sei nada de supermercados. Aí a Claudinha virou para mim e falou assim, olha, ela já me chamou de Marquinho. Olha, que você me chama de Marquinho, ela me tratou de Marquinho desde o início. Eu falei assim, olha, Marquinho, o Orni me falou para eu confiar em você. Que você é um menino muito inteligente e dedicado.
Só quero saber o seguinte: qual foi o acordo financeiro que você fez com o Orni? Eu lembro até hoje, Orni. Lembra do acordo financeiro? Eram 3 meses, porque eu ia trabalhar janeiro, fevereiro e março, ia começar o mestrado em abril, eu tinha passado no mestrado, e o acordo que eu tinha feito com você na época eram R$8.000. Eu lembro até disso até hoje, Orni. 8.000 para os 3 meses, não é 8.000 por mês, não. 8.000 dividido por 3, era 2.000 e uns quebrados aí por mês. Esse era o nosso acordo. Na época lá, aí a Claudinha virou e falou assim: ó, eu não quero saber o que você combinou com o Orni, mas o que você combinou com o Orni, eu vou te pagar a mesma coisa. Eu falei: dona Cláudia, mas eu não tenho que trabalhar na senhora. Sabe o que ela falou pra mim? Falou assim: ó, não, eu vou semear na sua vida, eu vou pagar para você estudar. Se você conseguir aplicar alguma coisa aqui, tá tudo bem. Se não conseguir, também amém. Cara, eu saí de lá. Eu lembro que eu parei num postinho de gasolina, depois, ali já na Dutra. Era tarde já era 1h30, 2h. Comi um pastel, sabe aqueles pastelzinhos já de tempo? Falei: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. E daí pra lá eu comecei a estudar firme. E com uns 45, 50 dias eu já tinha um conteúdo para que apresentasse os supermercados. Agora você viu como é que são as coisas. Uma grande parte do faturamento da 2D vem de supermercados. A Claudinha, o que ela pegou, Farley tá ali no canto, Farley lembra disso, ele é testemunha disso, de quantos empresários a Claudinha, do segmento de supermercado, levou na mão na 2D. Ela levava pessoalmente, parava a agenda dela. Cara, o que a tua mulher fez pela minha vida, a tua família fez, irmão, não tem como quantificar, porque ela era uma empresária bem sucedida no segmento de supermercados. Quantas e quantas vezes ela ia lá na 2D, talvez ela tenha ido na 2D dezenas no plural de vezes, não para ser atendida, para levar empresários. Falou assim: ó, o que ele falar com você, o que ele se comprometeu com você, faz. Essa foi a Claudinha, né, Orni? Essa é a Claudinha. Marquinho, a Claudinha é uma pessoa especial, né? Hoje eu aprendi, demorei, né, a entender isso, mas hoje ela tá melhor do que a gente. Nem tudo são flores, né, meu irmão? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E a nossa vida, ela vai caminhando assim. Há um momento na nossa vida que simplesmente Deus vai colocar na sua mesa pessoas certas. E houve ciclos na minha vida, Orni, na sua vida, que Deus vai renovando, as pessoas vão renovando. Há uma renovação de pessoas na nossa mesa. Para botar pessoas na nossa mesa para que a gente prospere, entre em ciclos de prosperidade. Porque foi quando eu falei, quando nós nos encontramos naquele dia 10 de dezembro de 2009, Orni, sem entrar em detalhes, quantas vezes a IBAD, o teu grupo econômico IBAD Rio Lube, é maior em vezes do que no toque daquela noite ali, Orni? Em vezes. Marquinho, Quantas vezes? Quantas vezes é maior? É até difícil quantificar. Porque na época, né, tinha uma loja, uma outra, que estava começando, que tinha pouco tempo, que é a IBAD lá de Nova Iguaçu. Depois disso, né, veio a loja de Teresópolis, que hoje também tá muito bem. Depois veio a Rio Lube. Depois veio a outra IBAD de Caxias. Depois veio a IBAD da Ilha do Governador. Marquinho, não sei nem quantificar, mas é muita coisa. É muita coisa. E não é só isso, né, ô Marquinho? É que nós começamos a caminhar lá com o apoio lá da 2D, nós começamos a caminhar muito mais com o pé no chão. Sim. Sabendo, não só saber para onde eu queria ir, eu sempre soube, né? Tem uma frase que você sempre falava, né? Até não tem falado mais, mas que dizia o seguinte: Orni, você sabe muito bem o que você não quer. Então, eu sempre soube muito bem o que não queria, mas eu também sabia para onde queria ir. E nessa nossa caminhada, o Marco Flores, a 2D, nos ajudou muito, foi uma bússola. Então, muitos passos que talvez eu não desse, eu dei pela certeza de que eu conseguiria chegar lá naquele objetivo. Então, assim, Marquinhos, difícil dizer, porque é muita coisa, mas muita coisa mesmo. Orni, e teve algum momento que você achou que a IBAD não daria certo? Falou assim: perdi a mão da minha empresa, mesmo no início, numa fase da sua caminhada. Algum momento te escapou a administração da empresa? Olha,
se me escapou a administração da empresa. Marquinho, eu acho que o momento assim difícil para mim, tive dois momentos assim que foram bem difíceis. Um foi esse no crescimento, pela minha falta de experiência, pela falta de conhecimento e de um apoio de alguém que estivesse ali, que pudesse contribuir com isso, né? Mas eu sozinho consegui superar. E um outro momento que eu tive uma pessoa que trabalhou lá comigo, e essa pessoa me deu um prejuízo enorme, muito maior do que eu vi no primeiro momento. Então, assim, eu tive que na época, né? Na época eu vendi carro, vendi imóvel, eu peguei empréstimo no banco para poder colocar as coisas nos eixos novamente. Nesse período nós ainda não tínhamos ainda essa parceria. Então, foram os momentos assim. Depois disso, não, Marquinho, eu sempre caminhei sabendo por onde eu estava pisando. Aí você vê, Orni, pelo que você está naturalmente narrando, houve uma etapa na vida da IBAD em que houve, eu vou usar a palavra desvio de ativos. Foi isso que aconteceu? Exatamente, desvio de ativos. Desvio de ativos, para nós sermos elegantes aqui com a audiência. Orni, e há talvez muitas empresas, certeza, no nosso segmento, que por alguma razão também sofrem desvios de ativos. Em um mercado que é concorrido, em um mercado em que existe ainda uma informalidade muito grande. Estamos aqui no Rio de Janeiro, o volume de mercadoria que entra aqui no Rio de Janeiro, sem a correta observação fiscal do que a legislação prevê, aqui eu estou me fazendo entender com a nossa audiência, e as suas empresas são absolutamente formais, sempre foram, não é de agora. A IBAD, as suas empresas são absolutamente formais. Qual orientação você passaria? Porque vem tantas empresas te visitar de fora do estado, tantos empresários bem-sucedidos de vários estados do Brasil, como eu disse, vem aqui te ver, conversar contigo. E você é sempre uma pessoa muito aberta, você recebe sempre muito bem. Você sempre compartilha com quem você acredita que está dentro de uma visão empresarial, você compartilha conhecimento. E isso não é uma coisa, existe no segmento, naturalmente muitas pessoas assim, mas quando você foi presidente da Rede Âncora no Rio de Janeiro, você foi vice-presidente executivo da Âncora, acho, e se não me engano foi presidente ou vice-presidente do Conselho de Administração. A Rede Âncora na tua vida, ela tem uma importância muito grande nesse aspecto, né, de cooperativo, né? De cooperar ideias. Como é que foi isso? Isso te ajuda, não te ajuda? O que você aprendeu e aprende com a companhia? Ô Marquinho, eu entendo que ser um ser humano melhor também te torna um empresário melhor. A Rede Âncora contribuiu muito para isso. E eu já recebi pessoas aqui, eu não sei a quantidade, mas eu recebi pessoas aqui do Rio Grande do Sul, e vai um abraço aí para o meu amigo Brondaine. Recebi pessoas de Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, eu não sei se falei, Falou. mas sim, várias pessoas, vários empresários também no segmento, e sempre tive o prazer de compartilhar. Mas tem um outro lado isso daí. Eu também visitei, eu também aprendi, e mesmo nos lugares onde eu fui para contribuir, eu saí de lá sabendo mais, porque eu não ando com um copo cheio. O copo cheio transborda, sabe? Não cabe mais nada. Então qualquer coisa que entra transborda. Não, então eu não ando com um copo cheio. Teve uma pessoa, né, dentre tantas, que eu aprendi muito, sabe? Eu fui, visitei e aprendi demais. Foi o seu Dittmar, lá em Timbó, em Santa Catarina. Eu fui lá também. É impressionante o volume de organização que o seu Dittmar tem na empresa dele. E o prazer que ele tem em dividir esse conhecimento. Muito. Então, eu tenho esse mesmo prazer de dividir.
Eu sei que de onde eu vim eu não trouxe nada. E para onde eu vou também não vou levar nada, a não ser a certeza de que eu me esforço todos os dias para fazer um mundo melhor. É verdade. O empresário, né, ele quer ser um empresário melhor, ele quer que o negócio dele tenha sucesso. Isso é normal. Mas você, empresário, você se esforça para ser um ser humano melhor a cada dia? Eu tenho certeza que se você se esforça para ser um ser humano melhor, você automaticamente vai ser uma pessoa melhor. E dentre isso, ô Marquinho, esse prazer que eu tenho de estar dividindo aquilo que eu consegui adquirir de conhecimento e também estar aprendendo. E desse conhecimento, né, a Rede Âncora contribuiu muito para isso. Com convívio lá com pessoas especiais, pessoas fantásticas. E um outro lado também, o lado didático disso daí, né? Através da companhia Ipiranga, que sempre investiu muito nisso daí, eu fiz um curso nos bastidores da Disney, lá em Orlando, onde aprendi muito sobre gestão. Foi um curso fantástico, poucas pessoas têm oportunidade de fazer esse curso. Eu fui 2 vezes na universidade, em Pittsburgh, na Pensilvânia, e outras oportunidades que a Ipiranga me proporcionou. Então, e eu tenho o maior prazer em juntar tudo isso e dividir com as pessoas que buscam esse tipo de conhecimento, que buscam melhorar seu negócio. Inclusive agora, recentemente, né, recebemos o nosso amigo Romeu, lá de Recife. Um abraço aí, o Romeu. Olha, Da Quality. Romeu da Quality. E queria dizer que na nossa conversa eu também aprendi um bocado com você. Você sempre aprende, né? Você é uma pessoa especial. E você, se não tiver com o copo cheio, você sempre vai aprender. Orni, você vê como é que são as coisas, como é que a gente se coloca, né? Desde quando nós começamos o nosso relacionamento, eu não sei quantas vezes eu já te liguei para ver se você me recebia lá com algum empresário, que era do Rio ou fora do Rio, e todas as vezes você recebe as pessoas lá. E o que acontece? É importante que você saiba. Orni, muitas vezes as pessoas confundem com que as indicações ou as orientações que eu passo como se fossem as direções as mais certas possível. E nunca foi. Por que nunca foi? Olha, eu vou te dar a minha estatística, tá? Estatística interna minha. 15% das orientações que eu passo pioram o resultado de qualquer empresa. Você acredita nisso? 15%. 25% das orientações que eu passo não acontece nada com as empresas. Entre eu não falar nada e dar uma orientação, acontece a mesma coisa. Só aí, Rony, já deu 40% das ações. 60% do que eu realmente oriento em fazer, os resultados dão muito certo. Só que as pessoas confundem que as orientações que eu passo são orientações que só dão certo, e não é. Eu estou falando isso aqui porque todos os experimentos que nós fazemos na 2D, já ao longo desses quase 14 anos, 98%, como uma das empresas que foram usadas como cobaia, foi a IBAD. Não foi só ela, não. Mas todas as vezes em que eu tinha uma nova ideia, eu falei, Orni, estou pensando em fazer algo aqui. Não é verdade, Orni? E o Orni falou assim, vamos fazer. Uhum. É verdade. O fato é que, Orni, naturalmente é impossível ter resultados melhores com as mesmas práticas. E a minha cabeça sempre foi uma mentalidade voltada para perpétua inovação. Eu acho que a gente tem dificuldade de falar de coisas que nós ficamos repetindo. Não. Nós sempre, eu e você, e é um grupo de empresários aqui no Rio de Janeiro, um grupo de empresários cada vez mais, um volume cada vez maior no Brasil, que não se conformam com o momento atual e a nossa cabeça, a nossa mentalidade, a mentalidade de progresso, de inovação com maturidade e profundidade. Então, muitas vezes, mas muitas vezes, eu já levei a IBAD, Orni, para roubadas de lógica, de saber, mas nós sempre tivemos um ambiente de tanta confiança
E não é confiança, é uma confiança pautada em métricas, para ver o que está dando errado, corrigir, se deu certo, colocar. E a IBAD, muitas coisas deram certo, porque nós sempre tivemos cumplicidade. Eu sempre me senti à vontade com várias empresas de propor isso, de também não ser punido, levado a uma forca quando não deu certo, porque você nunca fez isso comigo. De, ó, tá aqui, ó, deu tudo errado, e já deu muita coisa errada, mas num ambiente que nós nos colocamos para realmente aprender, de provocar o novo, nós dois somos pessoas que nos expomos ao novo. Nós aplicamos métricas que não existem, modelos que não existem, ideias que não foram aplicadas ainda, e esse celeiro de inovação do que está em nós e a outras pessoas nesse ecossistema proporcionou muito crescimento. Eu falo assim, em profundidade, em mim e em você. Para dar os passos certos, você vê, Orni, quanto de inovação que a IBAD tem. Empresa organizada, Rio Lube, a empresa que é o volume de negócio que ela tem, pautada em princípios. Agora, irmão, se tivesse que quantificar, Orni, quantas horas de mesa, de qualidade de mesa, eu e você temos para discutir estratégia e planejamento de negócio? Você tem ideia disso? Marquinhos, eu não tenho. Você tem? Quantas horas nós temos de mesa discutindo estratégia? Olha, eu sei que são muitas horas, mas muitas horas. Eu aproveito, né, Marquinho, para destacar, quando eu digo, né, que o Marco Flores e a 2D vem contribuindo muito para o segmento, mudando esse nosso segmento, eu gostaria de dar uns exemplos disso, né? Lá atrás, bem lá atrás, quando nós começamos, e você trouxe uma dinâmica diferente para o modelo de compra. Foi. Eu lembro que eu peguei e falei, cara, isso é muito rico. É tão rico que não é justo ficar só para mim. A Volvo, quando ela inventou o cinto de 3 pontas, ela entendeu que aquilo ali era uma coisa tão boa e tão importante que ela deixou a patente em aberto para que todos os outros concorrentes também pudessem usar. Então, quando você trouxe aquele modelo de compra, eu falei, não, mas isso é rico demais. Isso aí não é justo que fique só para mim. Foi. Chamei um amigo, um irmão, uma pessoa que também nessa trajetória contribuiu, que ela acrescentou muito, foi o amigo Edson, lá da Ensoft. Edson, um abraço, meu irmão, eu te devo demais, cara. Chamei o Edson, botei sentado junto com você e falei com você, Marquinho, esse teu conhecimento, você aceita dividi-lo com o software que várias empresas usam? E você prontamente disse que sim. E falei para o Edson, Edson, você quer esse conhecimento dentro do seu sistema? E o Edson disse que sim. Então, o Marquinho, aquele seu conhecimento, ele trouxe um equilíbrio para o setor de compras e para o caixa da empresa gigante, que o varejo ele não conhecia esse tipo de coisa. Então, esse é um pequeno exemplo. E tivemos coisas, né, Marquinho, que foram bem complicadas. Nós passamos 11 meses, né, desenvolvendo aquela ferramenta da central de compras. E ali, olha, ali teve momentos que eu chorei. Nós choramos, né? Eu não Sim. sabia mais como acertar. A perda de caixa da IBAD, ela foi tão grande. A gente está falando de coisas certas e coisas erradas. É importante, porque nem tudo são flores. Era o que eu ia dizer. Nem tudo são flores, né? Todo mundo destaca os acertos, né? Todo mundo fala de suas glórias. Isso me lembra, né? Um dito popular que fala assim, você vê as cachaças que eu bebo, mas você não vê os tombos que eu levo. Orni, eu estava tão agoniado com a central de compras, pra você ter uma ideia. Nós estávamos tentando, só falando das compras e depois da central de compras. Logo quando eu conheci o Edson é um querido, é um amigo nosso, né? Um amigo do segmento. Nós desenvolvemos o primeiro protótipo de compras, demoramos 100 dias criando a estrutura e você validando. E isso hoje há centenas de empresas que utilizam esse modelo de compras desenvolvido por essas lógicas matemáticas que você me pagava. A IBAD me pagava para eu desenvolver aquilo. Foi para o software do Edson, que é um software. E várias empresas recepcionaram gratuitamente algo que foi você que pagou para desenvolver para você e ampliou isso para
para várias empresas. Centenas de empresas que usam esse modelo e talvez não saibam nem disso. Talvez nem saibam disso, né? E passados vários anos, a IBAD já com várias lojas tinha que ter uma central de compras para otimizar o modelo de reabastecimento, né? E dentro do modelo de reabastecimento é transferência entre filiais e, naturalmente, a recompra de mercadoria. E isso envolvia novos parâmetros, novos conceitos, novos princípios. Nós ficamos 11 meses, mas arrebentando negativamente o caixa da IBAD. Se a IBAD não tivesse a estrutura financeira do que ela tinha, irmão, talvez a empresa não tivesse suportado. Eu lembro que uma vez eu estava voltando de São Paulo de carro, eu te falei, Orni, vou parar na IBAD Nova Iguaçu, porque já tinha uns 9 meses, e o volume de perda de caixa era absurdo. Então, falando dos erros cometidos, das dificuldades no processo, independente dos erros, se meu, se teu, se o desenvolvedor, o fato é o seguinte, não funcionava. E mais, está naqueles 15% que prejudicava a empresa, não foi? Marquinhos, é até cômico, né? Quando a gente lembra disso hoje. Num certo momento, por volta desses 9 meses de tentativa, teve um momento que eu pensei em desistir. E, novamente, me veio uma coisa à cabeça. Empresário, o errado não pode vencer o certo. Não pode. Isso é na sua empresa, isso é na sua vida pessoal. O errado não pode vencer. Eu falei, eu não vou abrir mão, estou 9 meses nisso. Tem pessoas capacitadas, envolvidas nesse processo, e eu não vou abrir mão, a gente vai acertar isso daí. E nos reunimos novamente e ajustamos coisas, e hoje a ferramenta funciona, né, Marquinhos? Funciona muito bem. Hoje seria difícil para mim pensar em abrir mais lojas, né? Como a gente já está para abrir mais uma loja, seria difícil sem essa ferramenta. Mas perseverança e outra coisa, né? As suas alianças têm que ser muito boas, você tem que confiar muito nas pessoas que andam ao seu lado, confiar na capacidade dessas pessoas e na boa intenção. E as pessoas envolvidas, elas tinham essas características. Isso foi que me deu confiança de não desanimar. Nós seguimos até que nós conseguimos acertar. Por perseverança, por capacidade, por visão. E hoje, novamente, né, Marquinho? Várias empresas do segmento usam essa ferramenta e a maior parte nem sabe, né, o quanto doeu o desenvolvimento dela. Não sabe. E uma coisa que é até para compartilhar. Tem um outro desenvolvedor que é lá no Espírito Santo, que é a SIC. Você conhece ela? Conheci o desenvolvedor então, numa certa reunião. A SIC. E lá tem vários amigos lá no Espírito Santo, lá tem o Said, o Rubinho. E como o conteúdo intelectual da ferramenta era meu, que você sabe, eu desenvolvia todo o modelo matemático. O Edson só pegava ali e botava os logaritmos para dentro, né? Porque ela trabalha com probabilidade. Aquelas médias era só probabilidade, né? Enfim, aquilo é um trabalho danado para ser feito. Mas você vê a generosidade do Edson também e a honra dele, o Edson da Ensoft. Eu liguei para o Edson, falei, Edson, você pode estar aqui na 2D, porque eu preciso que os códigos fontes sejam abertos para o Juliano da SIC. Porque estávamos fazendo esse trabalho lá no Espírito Santo também. Todos os códigos fontes foram abertos agora e passado para o Juliano da SIC, sem cobrar um centavo. E esse conteúdo intelectual tem um enorme valor, porque esse modelo de compras, nós usamos o nome, uma ferramenta de compras, mas na verdade é uma ferramenta financeira que define o quanto e de que forma você pode comprar. Não é assim, Orni? Quantas e quantas vezes, eu estava com o Orni, acho que era toda segunda-feira, nosso modelo de agenda anterior, e nós ficávamos redefinindo os modelos de compra, né? Que era um parâmetro financeiro no sistema, e para você ter ideia, nem o comprador sabia que nós fazíamos ali os parâmetros de compra, quantos dias comprar, de que forma comprar, e o quanto isso melhora o caixa da empresa, não é verdade, Orni? E porque o volume de... e aí eu não gostaria que você falasse sobre isso também, das pessoas que nos assistem, pessoas no Brasil inteiro assistem o que nós falamos aqui. Então, um dos melhores modelos de gestão empresarial no segmento de autopeças é o que a IBAD aplica em vários modelos. Gestão de compra, gestão de venda, gerenciamento de venda. Tudo aquilo que é oportunado e levado para o Orni como uma nova possibilidade, você coloca.
E aquilo que dá resultado, o Orni mantém, e o que não dá resultado, não mantém. A questão é, falando só da loja de Nova Iguaçu, hoje ela vive um outro momento, mas voltando lá atrás, em que é uma loja que ela tem, sei lá, 400 metros quadrados, mais ou menos, um pouco em torno disso. É aproximadamente 400 metros, um pouquinho mais. 400 metros quadrados. Então, quantas lojas tem de 400 metros quadrados no Brasil? Só que você imagina como você faz para crescer uma loja de 400 metros quadrados. Porque ela está numa rua que tem, sei lá, mais de 70 CNPJs do segmento, um do lado do outro, parede com parede, não é uma rodovia, é uma rua, você atravessa, como daqui para aí. Não tem como crescer. E esta empresa, talvez, Orni, no Brasil, a IBAD de Nova Iguaçu talvez seja uma das empresas mais produtivas do Brasil, com faturamento médio por funcionário. Então não tem ali como crescer se o Orni tivesse um caminhão de barras de ouro, na época, para comprar de mercadoria, não tinha nem espaço físico para onde botar. Porque não tem espaço físico, não tem onde crescer. E nós fomos crescendo o faturamento daquela loja como foi possível. Para que você tenha uma ideia, você vai ouvir do Orni durante anos. Hoje essa empresa ela tem um galpão, né? Porque lá, como o Orni falou, ele tem um sócio nessa IBAD. O Orni tem 5 lojas. 4 lojas é do Orni. E uma das IBADs ele tem um sócio, que é o Luciano, onde começou com ele, que é um grande amigo do Orni. E essa IBAD de Nova Iguaçu, ela tem hoje um galpão, mas não tinha galpão. Orni, quando não tinha galpão, só para que vocês tenham uma ideia do poder de fogo dessa ferramenta, eu vou te dar um número referencial. Vou falar que o faturamento era 1 milhão, apenas como um número referencial. Não importa se era mais, se era menos. Orni, o faturamento da empresa era 1 milhão por mês, dessa tal loja. Não é nada disso, mas não importa quanto é o faturamento. Durante anos, com um faturamento de R$1 milhão, fala você, meu irmão, de quanto era o estoque dessa unidade que faturava 1 milhão por mês. Marquinho, vou responder de outra maneira, né? Nós girávamos 82, 83% do estoque no mês. É isso. Graças ao poder dessa ferramenta. Então era assim, uma coisa que o mercado de autopeça, né? O mercado não via, o mercado não conhecia isso. Isso foi uma das coisas, né, que trouxe empresário de outros estados para conhecer o nosso negócio. Você vê como é que isso aí é importante. Olha só o que o Corninho falou. Em torno de 80% do estoque girava. Como o dinheiro do resultado da empresa positivo não podia ir para o estoque, porque não tinha espaço físico. Tinha que ir melhorando as performances da empresa, era o modelo que nós tínhamos ali. Você vê a importância disso. O resultado da empresa ele ia sobrando no caixa. Eu estou falando sobrando, aparecendo no caixa, não foi, Orni? Exatamente isso, né? Porque a empresa dá um bom resultado, né? E uma concorrência muito forte. E uma empresa 100% formal, concorrendo com empresas que trabalham na informalidade. Inclusive hoje, ô Marquinho, eu aproveito para citar e aproveitar essa oportunidade e pedir ao nosso governo do estado, quem trabalha sério hoje é muito penalizado. O nosso segmento, ele está tão informal ou mais informal do que ele estava há 15 anos atrás. Hoje quem trabalha direito está sendo muito penalizado. E o estado, ele perde muita arrecadação com isso. O Estado tinha que dar uma olhada para o nosso segmento, porque a informalidade está gigante, Marquinhos. Gigante. E com tudo isso, nós conseguíamos concorrer e nós crescemos nesse período. E por conta também dessa ferramenta, né, que não só ela controlava o teu estoque, mas o teu caixa, que nós tínhamos a solidez de abrir outras lojas, de investir em outras coisas, de fazer outras coisas. Você vê como é que é importante. No Brasil inteiro, irmão, o volume de estoque parado na prateleira. Porque é assim, o empresário vende uma peça por mês. Aí ele vai lá, como tem um, não tem nenhum, ele vai lá e compra 5. Pecado que nós corrigimos isso há mais de uma década atrás. Há mais de uma década a gente vem trabalhando com esse modelo de inovação. Então você imagina, irmão, o volume de estoque parado que tem nas lojas de autopeças que precisam crescer, com modelos de compra no olho, que é o comprador que conhece o negócio,
é o comprador que tem... Eu estou falando do comprador, não da figura. Eu estou falando de quem... Pode ser que o comprador possa ser o próprio proprietário da loja, mas de relacionamento que ele tem com fornecedores, que compra para ajudar, que tem que fazer isso sim, mas não comprar itens com baixíssima capacidade de venda. Como é que você administra isso lá, meu irmão? Marquinho, eu chamo isso daí da doença da autopeças. A maior doença da autopeça é esse estoque obsoleto. Isso aí é realmente uma doença. É que você tem aquele produto ali, você acha que ele é dinheiro e ele não é dinheiro. Ele custou dinheiro, mas ele é lixo. Sim. Você tem um produto que ninguém te compra, que você não consegue vender para ninguém, seu negócio é comprar e vender, então você tem lixo, mas você não vê porque você pagou e pagou caro por ele. Hoje, o que nós temos de estoque assim é por erro humano, por não ter obedecido o sistema. O sistema, ele é validado. Nesse sentido, ele não falha. Quem falha é o ser humano que está por trás. Oni, e para as lojas que nos assistem, que você vai ver esse podcast depois, aí no seu tempo, se você tivesse que compartilhar 3 coisas que seriam prioritárias, se você tivesse que recomeçar ou realinhar a sua loja. Então imagina que nesse momento pode ser um varejo que não apresenta resultado positivo, e não tem planejamento financeiro, não tem orçamento, não sabe quanto custa, não sabe checar o resultado, tem um altíssimo volume de vendas que ele é para oficinas mecânicas, que não tem problema em vender para oficina mecânica, mas tem um modelo próprio em que parece que trabalha e o dinheiro não aparece. O que você falaria se você tivesse que montar uma loja hoje? O que você fala? Cara, eu recomendo que você faça isso, faça aquilo. O que você faria, meu irmão? Marquinho, eu diria o seguinte, você é empresário que está nessa situação que o Marquinho acabou de falar, você vai fechar seu negócio. Infelizmente, a concorrência, né, ela vem mudando, as pessoas vêm se aprimorando, ela vem trabalhando melhor. E se você não tem a disposição de aprender, de melhorar e a coragem de mudar, a tendência é o seu negócio falir. Eu diria o seguinte, Marquinhos. Eu acredito que hoje, boa parte das empresas de autopeça, elas não fecham porque o dono não sabe fazer conta. Se ele soubesse fazer conta, ele ia ver que o negócio dele é falido e ele fecharia. Então, eu diria o seguinte. Aprenda. Aquilo que você não quer aprender, contrate alguém que sabe fazer. Faça planejamento no seu negócio. Veja para onde você quer ir. E se você não sabe como chegar lá, procure pessoas que te ajudem nesse caminho. Tenha humildade de procurar, de pedir ajuda, de aprender. E entenda que tem pessoas que fazem diferente do que você faz e o resultado é muito melhor do que o seu. Outra coisa, Marquinho, que eu acho que faz diferença na vida do empresário é seja formal nos seus negócios. Quando você não é formal, você tem que administrar 1 ou 2 empresas dentro da tua empresa. Se você é formal, você não vive isso. O seu negócio é um só. Você não tem o que esconder do fisco, você não tem o que esconder de ninguém. É muito mais fácil você administrar. E outra coisa, quando você é formal, você está perdendo, você sabe que está perdendo. Quando você é informal, você não consegue ver isso daí. Então, a formalidade só me fez crescer. Oni, eu vou pegar aqui uma licença poética na formalidade e ampliar um pouco esse conceito da formalidade. Porque não é uma formalidade só fiscal. A empresa tem que ser formal nos seus processos, na forma e como fazê-lo. E eu vou pegar aqui uma licença poética para falar sobre essa informalidade na garantia. Uma garantia sem processos. Eu quero aqui relacionar que a informalidade é falta de processos. Se a informalidade for na área fiscal, que é o que normalmente é vinculado, nós sabemos das causas e consequências de uma informalidade na área fiscal. Mas você vê, Orni, está correto a lógica de dizer que num ambiente muito otimista, quando você vende um amortecedor, descontando luz, água, telefone, contador, consultor, tudo, e pagar o custo de compra daquela mercadoria, em um cenário otimista, você vai ganhar 1% se você for varejo. A taxa de retorno do amortecedor, a lógica de mercado, você vai ganhar
1% taxa de retorno positivo. O que é essa? Eu vou pegar como exemplo, pode falar, Orni, à vontade. Não, eu ia te pedir para colocar em valores, porque quando você coloca em valores, dá um exemplo, um amortecedor que custa R$100, Beleza? na última linha, quanto sobra desse amortecedor que você vende por R$100? Ótimo. Se custa R$100, com uma taxa de retorno de 1%, você vai ganhar R$1 por um amortecedor. E eu vou criar o exemplo que esse amortecedor foi o amortecedor dianteiro do Palio, e você é um varejo. E aquela mercadoria de garantia, ela está lá parada no seu varejo, ou foi para o seu fornecedor, você não tem nenhum controle de processo para ver se veio, se não veio, se foi para o fornecedor, se nem foi para o fornecedor e se foi, não voltou. A pergunta é, como você ganha R$1 para cada amortecedor vendido, criando a hipótese que é de 1% e foi vendido a 100, quantos amortecedores do Palio, você deu esse exemplo, você precisa revender ao longo da tua vida para ganhar um amortecedor que está parado por uma falta de processo lá na sua empresa. Então a falta de processos de garantia, para você ter uma ideia, só essa informalidade na garantia, ela arrasta um enorme resultado das empresas que poderiam ter resultado e não estão tendo. E quando uma empresa formal como a tua, nada pode ser desperdiçado. Não há desperdício, tudo tem que ser olhado. Não é verdade, irmão? Exatamente, Marquinho. Eu vou até um pouco além, né? Você está falando desse problema da garantia e é exatamente desse jeito. Sim. Você imagina que esse amortecedor que você vendeu por R$100, vamos dizer que você comprou esse amortecedor por R$86. Vamos dizer que seja 86, esses 14 que você teve de lucro, 13 ficou entre comissão, ficou entre impostos, a tua conta de luz, o teu aluguel, esse real. Então você vai ter que vender depois 86 amortecedores para poder pagar aquele amortecedor que você simplesmente não sabe o que aconteceu com ele. Mas eu ainda vou além. Nos eventos da Companhia Ipiranga, durante um bom tempo, a Ipiranga investiu muito nos conscientizando da importância de um RH na empresa, profissional de RH. Você aí que tem sua loja de peça, aquela dificuldade com a mão de obra, aquela dificuldade com o ser humano que todos nós vivemos, você sabe quanto custa aquele funcionário que você contratou, não deu certo e você mandou embora? Primeiro financeiramente e depois para a imagem da sua empresa, porque é muito ruim, você tira alguém, põe alguém e você tira e põe. Então, no meu exemplo, né, eu fui e contratei uma pessoa com conhecimento de RH. Hoje as IBADs têm 158 funcionários, 158 colaboradores. E hoje como é que funciona? Eu digo para essa pessoa o perfil do colaborador que eu quero, e ela é profissional, ela tem a competência de contratar essa pessoa. Com isso, nós reduzimos o nosso rodízio, diminuímos o nosso rodízio em torno de 80%. Então, o dinheiro também que você deixa de gastar, também é dinheiro que sobra no seu negócio. E ser empresário e trabalhar na formalidade é abrir mão de várias coisas e entender que você vai viver do que sobra. Então, quem é o bom empresário? É o que faz sobrar mais. Se vai sobrar mais, é para você que sobra mais. Então, tudo aquilo que escorria entre teus dedos, você tem que fechar melhor esses dedos para que não escorra. Então, ô Marquinho, o exemplo da garantia, o exemplo do RH, e são vários outros exemplos, né, que a boa gestão do negócio vai fazer diferença não só no seu negócio, mas como no resultado do seu negócio. É verdade, meu irmão. Aí você vê como esse aspecto, Orni, as empresas que trabalham normalmente com uma enorme informalidade fiscal, normalmente são empresas muito descuidadas também em processos, contratação, garantia, liberação de crédito, comunicação visual na fachada, comunicação com os seus clientes. E como nós estamos num ambiente mais ácido, porque nós não temos o recurso de criar o não recolhimento de tributos, já que tudo é recolhido, nós temos que nos virar
e apresentar os resultados com o que tem. Não é gerando o resultado daquilo que deveria ser recolhido de tributo, que deixa de ser recolhido e vira uma vantagem competitiva. Bom, em um primeiro momento, nós temos ali as limitações de maior alcance de mercado em dados momentos, em dados produtos, e isso é verdade, mas por outro lado, nós temos uma empresa sólida, uma empresa que hoje a Isibades, ela é uma empresa, se surgisse, que não é o caso, alguma empresa, algum investidor que queira comprar a Isibades, não quer dizer que o Orni queira vender, que a empresa está vendo o que ele queira, mas se for analisar sobre todos os aspectos, a empresa, a IBAD, ela tem todos os pré-requisitos para uma conversa como essa, porque o passivo fiscal não existe. O passivo trabalhista não existe, é tudo formal na área previdenciária, formal na área fiscal, e isso, você não tem ideia o quanto isso é importante, ainda que a sua empresa, você não queira vender, ainda que você não tenha interesse, mas é um ativo real, porque você, ao quantificar quanto vale uma empresa, esses são fatores determinantes, porque você pode comprar uma empresa bem-sucedida, ou você pode estar entrando numa roubada e comprando um enorme passivo que você não sabe. Um passivo tributário no aspecto mercantil, um passivo tributário no aspecto trabalhista também. E você vê que no ambiente que nós trabalhamos, nem tudo são flores. Como fazer para vender mais embreagens, por exemplo, mais vela, mais cabo de vela, com um volume de mercadoria que atravessa as fronteiras aqui no Rio de Janeiro, sem recolher ST, dando uma vantagem competitiva descomunal para um determinado lojista, e onde nós não temos essa possibilidade, essa oportunidade, e nós não queremos fazer isso. Por isso nós temos que nos virar com o que nós temos, de ter excelência em tudo que é feito, de não desperdiçar nenhuma oportunidade, porque nunca estará na nossa mesa um aspecto de sonegação fiscal para que seja um impulsionador de vendas na sua empresa. Você sempre se colocou dessa forma para que isso nunca fizesse parte das IBADs. Aí, para a gente caminhando já para o fechamento, o que você faria, meu irmão, se você tivesse que começar uma loja hoje? O que você faria se você fosse começar uma loja hoje? Vou abrir uma nova unidade, mas não é IBAD, não. Você está entrando no segmento, você conhece tudo do segmento. O que você faria? Ou melhor, o que você não faria? Ô Marquinho, eu respondo para você o seguinte. Na sua pergunta, né, eu já tenho conhecimento do segmento. A primeira coisa era o entendimento de quanto eu ia investir, o tipo de público que eu queria alcançar. Eu acho que uma das coisas fundamentais quando você vai abrir um negócio, independente do que vai ser o seu negócio, eu acho que uma das coisas mais importantes é você entender, você saber qual é o público que você vai atingir com esse negócio. Quem é o público que você quer atingir e se preparar para isso. A segunda coisa, Marquinho, seria me associar a parceiros que pudessem me ajudar nesse crescimento. Por exemplo, eu procuraria imediatamente a Rede Âncora. A Rede Âncora hoje, né, é meu principal fornecedor. E uma pessoa, né, um lojista hoje, ele se associa à Rede Âncora, ele já começa a caminhar com os mesmos passos que eu e que tantos outros empresários de sucesso também estão caminhando. E nesse sentido, né, eu parabenizo o SAID lá na Rede Âncora pelo excelente trabalho que vem fazendo. Uma outra coisa, Marquinho, procurar, por exemplo, uma empresa como a 2D, que tem o conhecimento ela tem domínio sobre o negócio de ponta a ponta, tanto da parte fiscal, da parte tributária, da parte de gestão, da parte de precificação, te auxiliar nas compras. Ou seja, toda essa estrutura, toda essa expertise, todo esse conhecimento que a 2D adquiriu ao longo de todos esses anos, com os acertos, como o Marquinho disse, né? Erros. Com os erros, com os tropeços. Então, novamente, a pessoa já vai caminhar com os mesmos passos que outros grandes empresários já estão caminhando. Então, olha o atalho que você pega nisso daí. Eu, Marquinho,
Essas coisas, tem várias outras coisas, mas essas aí de cara eu não abriria a mão. E para a gente finalizando, Ornia, como é que você... Qual a tua leitura do nosso mercado aí para os próximos anos? Você consegue fazer alguma leitura, se arriscar? Porque está vindo aí os veículos elétricos e os eletrificados. Nós estamos em um segmento em que, meu irmão, vou te falar uma coisa. O segmento nunca passou por um momento de enorme perda de liquidez como passa agora. O volume de perda de liquidez no segmento de reposição automotivo no Brasil, ele é histórico. Os dados do Banco Central apontam, não são dados da DOGE não, Banco Central. Em 31 de dezembro de 2019, antes da Covid, e 31 de dezembro de 2021. Então, o Covid foi em 20 e houve uma tomada de créditos, ofertas de crédito muito grande. Segundo o Banco Central, o CNAE do mercado de reposição automotivo nesses 2 anos aumentou o volume de endividamento em 78%. Quase dobrou em 2 anos. De lá para cá, esses valores foram tomados, estão no contas a pagar, mês a mês, de cada uma das empresas tomaram. Algumas tomaram pelas razões corretas e outras utilizaram muito mal esses recursos. Isso não vem impulsionando os resultados e está lá um volume mensal de endividamento bancário. E para você ter uma ideia, esse endividamento bancário representa 3% da sua receita, que é o limite técnico admitido. Isso já é um volume altíssimo. Agora você imagina, irmão, uma empresa que tinha 5% taxa de retorno, agora 3% é para endividamento bancário. Se ela tinha 6%, metade é para endividamento bancário. E é um segmento que nesse momento apresenta pouca liquidez, perdendo liquidez, com necessidade futura de novos investimentos e novos negócios. Não que vai acontecer agora, mas nos próximos anos sim. Você acha que isso é uma oportunidade para empresas que se organizam agora, para que no futuro elas avancem sobre o mercado de empresas que não terão condições de investir nesse novo mercado? Marquinho, eu vejo da seguinte maneira, eu procuro ter uma visão simples das coisas, né? Se tem alguém chorando, vamos vender lenço. Nosso negócio é comprar e vender. Sempre que houver crise, haverão oportunidades. Você tem que estar preparado para crise e para oportunidade. Marquinho, eu lembro bem, né, na época da pandemia, o governo facilitou muito o empréstimo com juros muito baixos. Eu ouvi empresário dizendo que valia a pena pegar aquele dinheiro para comprar um carro. Ou seja, você vai pegar um dinheiro que lá na frente você vai ter que pagar para você comprar um carro. Ou seja, para fazer qualquer tipo de investimento que não fosse na própria empresa. Marquinho, eu acho que para muitas empresas virão tempos difíceis. Hoje, né, o mercado já tem uma certa irregularidade. A gente tem visto aí, né, nos últimos meses, dias muito fracos de movimento, com dias muito bons de movimento, ou seja, irregularidade. Nós começamos a ver uma outra irregularidade também ao longo dos meses. No segmento de autopeças, os meses de dezembro, meses de janeiro, sempre foram os meses mais fortes do ano, e a gente já começa a ver isso de forma diferente. O março, se eu não me engano, desse ano, né? Foi o março ou foi o maio? Acho que foi o março. Bombou de venda. Foi maio. 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 De onde veio esse crescimento? Por que veio esse crescimento? Eu não sei dizer. Então, eu acredito que virão tempos difíceis. Então, é hora de trabalhar muito com o pé no chão, é hora de controlar muito o seu caixa, controlar muito os seus investimentos, até pessoais, né, para aquele que depende da empresa, a empresa é que dá o sustento para a família, até os investimentos pessoais. É hora de ter muito cuidado e reforço. Procure parceiros para te ajudar naquilo que você não tem domínio. É isso, Orni. E estamos aí finalizando. Como é que está o nosso tempo aí? É hora de finalizar. Já ir caminhando aqui para o nosso desfecho aqui, Orni. Queria, mais uma vez, te honrar, te agradecer por tudo que você fez na minha vida, por tudo que você faz na minha vida, porque, mais uma vez, foi como eu comecei dizendo. A minha vida, Orni, é visto, talvez por muitas pessoas no Brasil, como uma pessoa que tem sucesso naquilo que eu faço, naquilo que eu me proponho a fazer.
Mas nada disso teria acontecido se não fosse aquele toque nos ombros no dia 10 de dezembro de 2009. Hoje, muitas coisas que é vivido no Brasil, através da minha vida, através da 2D. Hoje, Orni, eu estou envolvido com a 2D, com a TutuCash, que começa aí, que é a fintech, que começa agora, com a Autotech, que é uma solução digital para oficinas mecânicas, e com a Impactos, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento. Mas tudo isso foi como eu falei, irmão. No dia 6, 7, 8, 9 de dezembro eu estava desempregado. Então, você que passa por uma dificuldade na sua empresa, na sua vida, entenda o seguinte: sempre haverá alguém que vai te tocar. Alguém vai se levantar, alguém vai tocar a tua vida, alguém vai mudar o seu destino, alguém vai te dar uma oportunidade para você trabalhar, alguém vai te dar uma oportunidade para você recomeçar. Porque muitas vezes, Orni, nós imaginamos que as soluções estão naquilo que os nossos olhos somente veem. Mas há um tempo em que parece que cortinas são abertas assim na nossa vida, em que um novo cenário ele se descortina diante dos nossos olhos. E se essa oportunidade não chegou ainda na sua vida, talvez seja a hora de você mudar a mesa em que você está. Porque nas mesas em que eu fazia parte, as oportunidades já tinham sido encerradas naquele lugar. E talvez, Orni, tenham pessoas em todo o Brasil hoje que vivem hoje uma escassez de sonhos, escassez de projetos, escassez de resultados, em que a desesperança parece que senta com ela todos os dias na sua mesa, sabe, meu irmão? Homens e mulheres que vão trabalhar nas suas empresas, que não têm sonhos e nem mais projetos. E eu já estive assim durante um tempo. E hoje parece que os meus sonhos e meus projetos acontecem 85 sonhos e projetos ao mesmo dia. E eu preciso freá-los. E isso aconteceu porque você tocou a minha vida, você me deu oportunidade, você fez várias apresentações para mim em empresas. O Orni trouxe pessoas na minha empresa, falou de pessoas aqui para confiar em mim. Então, em nome da minha família, em nome da minha casa, em nome da minha empresa, em nome do Farley que está ali, sabe, eu tenho que honrar a tua vida, irmão, todos os dias de verdade. Você sabe que eu procuro fazer isso sempre, sempre mesmo, enquanto Deus me permitir que eu esteja aqui, e eu acredito que essa permissão será de muitos anos, eu sempre vou honrar a tua casa, a tua família, honrar a tua vida, como a de outras pessoas também que me deram a oportunidade de trabalhar, porque eu jamais estaria aqui se alguém não tivesse me dado uma oportunidade. E hoje muitas famílias no Brasil me dão oportunidades, muitas empresas vêm chegando na 2D, mas teve uma empresa que antes de tudo isso acontecer, foi você. Então, muito obrigado, porque hoje eu vivo uma vida bem diferente, as minhas filhas sonham diferente, a minha casa vive uma realidade diferente, quem trabalha comigo vive uma realidade diferente, porque continuamos não sendo ninguém. Mas quando eu não era ninguém mesmo, esquecido, abandonado, posto de lado, esquecido totalmente pelo mundo, alguém olhou para mim e me viu, talvez com os olhos que eu precisava que alguém visse para mim. Alguém de só estender as mãos. Então, às vezes, o que você precisa é de alguém que te estenda as mãos. Então, ande com pessoas que possam ser sensíveis ao momento que você vive e te estendam as mãos. Porque muitas vezes, irmão, o que nós precisamos não é de uma oportunidade. Nós precisamos de uma direção. E naquele momento, no dia 10 de dezembro de 2009, os céus selaram o nosso destino e a tua prosperidade da tua casa é como se fosse na minha casa. Eu me alegro nas tuas alegrias como se fossem as minhas alegrias, e a tua conquista é minha conquista, irmão. Marquinho, eu vou tentar ser breve, né? A gente está com o tempo aqui estourando já. Você foi uma bênção na minha vida. Você, como amigo, como irmão, nos momentos difíceis, e foram muitos momentos difíceis, muito mais pessoais do que profissionais. E eu queria falar um pouquinho desses momentos difíceis, porque foram realmente difíceis, né? As pessoas que me conhecem sabem as coisas que eu vivi, que eu venho vivendo,
E muita gente chega para mim e fala, né? Poxa, você é uma pessoa que se supera, você é um exemplo, você é isso, você é aquilo. E eu acho que não. Eu sou uma pessoa que sei a responsabilidade que tenho com a minha família, sei a responsabilidade que tenho com as pessoas que trabalham comigo e sei a responsabilidade que tenho com meus amigos. Eu vou trazer aqui um trecho de uma música do João Bosco, o Cordeiro de Deus, que ele fala assim, como é difícil tornar-se herói, só quem tentou sabe como dói vencer Satã só com orações. Eu sou alguém que fiz o que precisava ser feito, tanto na minha vida pessoal como na vida profissional. Tive decepções, mas também tive acertos, como foi a nossa relação. Mas nem tudo são flores, foram muitas as decepções. Hoje eu sou uma pessoa feliz e para você que está aí, que está vivendo um momento difícil, não abra mão dos seus sonhos. Você começa a morrer no dia que você abre mão dos seus sonhos. Agradeça a Deus, porque a vida, ela é uma dádiva. E a sua família é o que você tem de mais importante nessa vida. Fé em Deus e se associe aos bons e você será um deles. Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu, Orni? Te agradeço aí por esse tempo, pelo carinho. E, pessoal, até o próximo episódio. Orni, mais uma vez, muito obrigado, muito honrado com você aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Marquinhos, pela oportunidade. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.